Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, as doenças cardiovasculares até algumas décadas atrás eram vistas como típicas do sexo masculino, mas hoje as mulheres estão tão propensas quanto os homens, em alguns casos estão até mais suscetíveis. Sobre esse assunto, conversamos agora com a doutora Érica Olivier, cardiologista da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Doutora Érica, bom dia. Bom dia, Carolina. Bom dia aos ouvintes da CBN. Doutora, as estatísticas já mostram que as doenças cardíacas superam tumores de mama e de útero nas mulheres, né, nos números de morte. Exatamente. E hoje existe uma preocupação grande em relação a essas mulheres com os cuidados das doenças cardiovasculares, visto que nós observamos que elas procuram bastante os ginecologistas, né, para uma prevenção dessas outras doenças, mas que o coração tem ficado de lado. A gente pensa logo em infarto, né, quando a gente fala de doença cardíaca, mas há outras complicações, por exemplo, a fibrilação arterial e as arritmias cardíacas em geral, e que são muito perigosas, né? Exatamente. A fibrilação atrial, ela é uma arritmia, é a arritmia sustentada mais comum que nós observamos na prática clínica, e as mulheres compõem um grupo de risco muito grande quando elas desenvolvem essa arritmia para o aparecimento do acidente vascular cerebral, o derrame. Então, as mulheres, elas são mais suscetíveis ao acidente vascular cerebral do que os homens. Então, essa é uma preocupação muito grande em relação às mulheres que desenvolvem esse tipo de situação, que é a fibrilação atrial. Olha, e isso mulheres de qualquer idade ou depois da menopausa é que costumam surgir essas complicações? Quanto mais idosa, maior a suscetibilidade ao aparecimento da fibrilação atrial. E nós sabemos que com a menopausa, a mulher perde a proteção natural. Com a queda nos níveis de estrogênio, ela vai perder a sua proteção natural e ficar mais suscetível a doenças como infarto, fibrilação atrial, entre outras. Uhum. Tem sintomas, doutora? Essa arritmia é sentida pela pessoa? Causa algum desconforto? Como é que é? A fibrilação atrial, ela pode variar do indivíduo totalmente assintomático àquele bastante limitado por sintomas. As mulheres, em particular, elas têm episódios mais sintomáticos, que duram mais, que recorrem mais, mas também pode ser uma doença, entre aspas, silenciosa, né, que não é percebida no organismo, mas ela pode provocar palpitações, tontura, dor no peito, cansaço, fadiga. Então, esses sintomas todos podem estar relacionados a essa arritmia e eles serem atribuídos a outras situações e não serem tão valorizados como eles deveriam ser. Até porque, como a senhora disse, isso pode resultar num acidente vascular cerebral mais adiante, né? Exatamente, é um grande risco, principalmente no grupo das mulheres. A recomendação é frequentar o cardiologista da mesma forma como as mulheres frequentam o ginecologista, né, doutora? Exatamente. Exames cardiovasculares, eles são necessários, uma visita, uma consulta médica, porque tudo começa com a história clínica. Então, nós vamos observar quais são os sintomas que essa mulher apresenta ou não, às vezes não, né? Vai ser feito um exame físico dessa mulher, onde a gente pode detectar através do pulso algumas já alterações no ritmo cardíaco, além da realização do eletrocardiograma para detecção do ritmo cardíaco e outras alterações, e aí exames direcionados de acordo com a necessidade de cada paciente. Uhum. O eletrocardiograma, ele sempre detecta esse tipo de arritmia ou a pessoa pode não apresentar uma arritmia durante o exame? Pode não apresentar, mas ele é uma ferramenta importante para o cardiologista na detecção das alterações cardíacas e do ritmo. Às vezes a gente precisa abrir mão de outros exames que vão nos mostrar episódios que não estão acontecendo naquele momento da consulta ou naquele momento em que está sendo realizado o eletrocardiograma. Uhum. E no caso das mulheres, os sintomas muitas vezes são diferentes daqueles sintomas dos homens, principalmente com relação ao infarto, né, doutora? Às vezes sim, podem ser diferentes. As mulheres e os homens, elas percebem as coisas às vezes de formas diferentes. A gente está sempre acostumado a falar de dor no peito, né? Aquele formigamento, mas às vezes há pessoas que têm náusea, por exemplo, né? Durante um episódio de infarto.
Sim, o infarto ele pode se manifestar com dor, com náusea, com cansaço, né? Pacientes diabéticos, geralmente, eles têm uma queixa de cansaço e não de dor necessariamente. Claro que a gente tem aqueles fatores de risco associados, né? Consumo de bebida alcoólica, fumo, sedentarismo, obesidade, tudo isso piora ainda mais o quadro. Esses são fatores importantes que eles devem ser controlados e combatidos na medida do possível. A hipertensão, o diabetes, o uso abusivo de álcool, o tabagismo, a falta de exercícios físicos, a obesidade. Então, tudo isso contribui para o aparecimento de todas as doenças cardiovasculares, inclusive a fibrilação atrial. O uso de anticoncepcional é também um fator de risco, doutora? Também é um fator de risco para as mulheres jovens, né? Então, ele predispõe ao aparecimento de doenças cardiovasculares, de embolia, né? Pela presença, principalmente associado ao tabagismo. Então, ele confere um fator de risco aumentado para as mulheres para o desenvolvimento de eventos tromboembólicos. Não quer dizer que as mulheres todas devam parar de tomar anticoncepcional, mas isso deve ser discutido com o médico, né, doutora? Quem tem algum tipo de histórico familiar, que fumam, enfim. Devem combater principalmente o tabagismo, né? E se prevenirem tendo alimentação saudável, fazendo exames físicos de forma regular, procurando ingerir bastante água, dormir uma quantidade de horas adequada. Então, isso faz parte de toda a prevenção das doenças cardiovasculares. Mas o tabagismo, a gente sabe que ele é um fator de risco muito importante para o desenvolvimento dessas doenças. Tá certo. Bom, então se a mulher sentir palpitação, qualquer tipo de desconforto que possa indicar uma arritmia, deve procurar um cardiologista imediatamente, né? Sim, ela deve procurar na presença de sintomas e ela deve também visitar um cardiologista para uma prevenção, né? Para que ela faça exames de rotina, onde muitas vezes a gente pode detectar um problema e que às vezes ela não valorizou tanto aquele sintoma. Agora, é claro que diante da presença de sintomas, aí sim se torna mais importante ainda essa visita ao cardiologista. Doutora, obrigada pela entrevista. Bom dia para a senhora. Imagina, um bom dia para você e para todos os ouvintes da CBN. Conversamos com a doutora